Finalmente começou a temporada do futebol brasileiro. O Brasileirão começa nessa semana e novidade no canal Guia do Brasileirão. A gente vai fazer mais ou menos em ordem alfabética, mas não sempre. Só que a gente começa com o time que é a letra A do Brasileirão e é o time que vai estrear esse quadro aqui no canal, Atlético Mineiro. Por isso, tô aqui com o William Borges ao meu lado pra gente falar um pouquinho também de como é que vai ser esse Galo no Campeonato Brasileiro, o que dá pra gente esperar, como é que ele tá na temporada. É um guia trazendo as informações do Galão nesse início de temporada. E o Galo não pode reclamar muito, né? O estádio foi bom. Chega com uma expectativa boa, né? O Galo começou o ano com os reservas, teve 3 empates nas primeiras partidas, mas a partir do momento que começou a usar o time titular, deslanchou. O time estava fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, a famosa Copa Mickey, Copa né? Mickey, foi bem na Copa Mickey. Mas a partir do... Perdeu a Copa Mickey, quer dizer, não foi bem, Não, né? não ganhou, mas assim, o que importa é a preparação, né? Exatamente. A partir do momento que começou a usar o time titular no Campeonato Mineiro, deslanchou, foi campeão com sobras, fazendo 4-0 na partida da final, na primeira partida. Então o Galo chega com uma expectativa boa. Trazendo para o que ele já fez no ano. O Galo foi campeão mineiro com sobras, praticamente invicto, eu falo praticamente, porque perdeu o último jogo da final, perdeu para o América Mineiro, um jogo... É que a grande questão, eu até brinco com isso, né? O Galo foi campeão mineiro invicto, porque o segundo jogo foi só uma formalidade. Só formalidade. Aí tomou o gol depois lá até no final. Até quando a gente estava produzindo, você se perdeu. assustou, né? Que derrota que teve? Eu falei, não, perdeu o jogo final, Eu nem mas lembrava. era um jogo praticamente ganho. Além disso, passou com sobras também na Copa do Brasil. Tá na terceira fase. Na verdade, o primeiro jogo teve um pouquinho mais de dificuldade com o Tocantinópolis. Venceu por 2-0, mas 2 gols no final do jogo, né? Já aos 87, se eu não me engano, o primeiro gol. E venceu o Manaus por 4-1 dentro de casa. Então tá bem na Copa do Brasil, tá na terceira fase. Deu sorte no sorteio, né? Além disso, segundo disso, jogo em casa na Copa do Brasil. E tem muita vantagem um time grande que joga em casa na Copa do Brasil, Com né? certeza. Além disso, tá na Sul-Americana. Também disputa a Sul-Americana e tem um grupo consideravelmente fácil, assim, dos brasileiros eu acho que é o grupo mais fácil. Caracas, Cienciano e Desportivo Iquique. Tá tranquilo. Então, em relação à campanha do Galo até o momento, basicamente é isso. Vamos trazer um pouquinho dos números do Galo na temporada até o momento? Pedir para mudar a tela aqui então, que a gente tem aqui os números do Galo na temporada. E o Galo, como eu te disse, né, tá invicto, né? Essa derrota não conta. De fato, né, tem essa derrota. Nos números conta, né? Então... Nos números conta. Então aqui os números até aqui por enquanto, considerando o título mineiro e classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. O Galo tem 14 jogos até o momento, sendo 2 pela Copa do Brasil e 12 pelo Campeonato Mineiro. 9 vitórias, 2 da Copa do Brasil e 7 vitórias pelo Mineiro. Além de 4 empates e uma derrota, que é essa para o Atlético, uma América Mineiro que a gente comentou. E como você falou, né, 3 empates no início, né, também da campanha do Mineiro, né, com o time reserva, com um time extremamente só garoto, não tem muito nem o que falar, né, desses 3 empates. Inclusive o quarto jogo foi empate, daí com o time titular, mas a partir disso deu uma boa deslanchada, né, foram várias vitórias seguidas. Vários jogos seguidos, depois acabou tendo essa derrota agora É engraçado, né, vem de uma derrota, só que ganhou 9 jogos seguidos, né, então o Galo tá nessa questão, né. E aí também destaca a defesa, né? Porque fez 23 gols, só que só tomou 4, né? Isso, a gente até não chegou a conferir todos até o momento, mas a gente acredita que seja a melhor defesa dos times da Série A. Eu não vi nenhuma ainda que tenha tomado menos gols que o Galo no ano. Imagino que o Galo tem a melhor defesa da Série A, iniciando a Série A, né, com essa marca legal. E é bom, a gente vai ver o time ideal daqui a pouco, mas é bom que é um time que ano passado tinha uma tática meio diferente, né? Alternativa, kamikaze, com o Milito, né? E agora tá um time mais sólido, né? Com destaques defensivos que a gente vai mostrar aqui também. A gente até não falou na introdução, mas mudou o treinador do ano passado para cá. O Cuca, um treinador com certa identificação com o Galo, já conquistou muitos títulos pelo Galo. Campeão brasileiro, campeão de Copa Libertadores, campeão de Copa do Brasil. Então, um treinador que tem identificação com o clube. Ele busca, eu acho que, fazer o mais fácil. Os times dele jogam de forma mais fácil, escalação mais fácil, sem muitas improvisações. O Milito, ano passado, fazia bastante improvisação, né? Zagueiro de lateral, volante de zagueiro, ele mudava bastante. O Cuca já busca fazer algo mais tradicional. Então ele trouxe uma linha de 4 novamente, com 2 volantes e os 4 jogadores da frente, variando bastante a posição. A gente vai falar até melhor sobre a formação ideal do Galo, mas só para trazer esse quesito que também mudou o treinador, então tem outro cenário Galo de 2025. Mudando de assunto, quem que é o grande destaque do Galo na temporada? Dá pra falar outro, não? Não tem muito como falar. A gente até procurou, até olhei assim, vamos colocar alguém que está se destacando, e realmente o Coelho tem se destacado, o Rony tem feito um bom ano, mas não tem. Quando você fala de Atlético Mineiro, você tem que falar de Hulk, sempre ele. Hulk, 9 jogos no ano, 8 gols. Então, e você veja, ele não jogou as partidas da final do Mineiro. Mas o Hulk sempre... Ele até entrou no segundo jogo um pouquinho, né? Entrou no final. Praticamente pra erguer o caneco, Isso. né? O capitão ergueu o troféu.
Mas o Hulk, ele teve 64% de presença nos jogos, né? Ou seja, o Galo jogou 14 jogos, ele atuou em 9, 8 gols, uma média altíssima. Claro, tem o fator dele ser cobrador de pênalti, Sim. cobrador de falta, tem gols de bola parada nesse meio também. Mas o Hulk, ele tem 2 chutes ao menos por jogo. Ele é um jogador que finaliza muito. Sim. Até confesso que quando fui procurar esse número de 2025, achava que tinha mais, porque ele finaliza muito. A impressão que dá é que ele chuta mais. Isso, Né? é que às vezes acho que tem jogos que ele finaliza mais, Sim. mas a média é de 2. E aí, por exemplo, ele participou do jogo agora, finalzinho do Mineiro, que ele entrou no final, então tipo, ele conta na média como um jogo Vai que ele contar jogou, minutagem, né? mas não necessariamente Não conta ele finalizou. na finalização, né? E Ele o mal jogou. fator decisivo disso é que ele tem 44% de conversão nos chutes. Isso é um número muito alto. Cara, basicamente, a cada 2 chutes que ele dá, ele faz um gol. Não é que ele acerta o alvo, ele faz um gol a cada 2 chutes quase, né? Porque não são 50%, são 44%, mas é muito Isso próximo. a gente sabe, porque o Hulk é um jogador extremamente conhecido, a finalização dele tem muita direção. Sim. Ele é um chuta-chuta? Mas é um chuta-chuta com muita direção. Além disso, a gente está trazendo outra questão, né? Além do destaque do time, a gente quer trazer também um fique de olho. Um jogador interessante, um jogador que tem se destacado, que está chamando a atenção no início do ano, e um jogador muito elogiado pela torcida do Atlético Mineiro é o Natanael. A gente aqui de Curitiba... A gente é suspeito, né? Suspeito de falar. A gente sempre falou bem do Natanael. É verdade. A gente fez vídeo sobre o Natanael aqui no canal, inclusive, quando ele foi contratado pelo Galo. Vou até colocar aqui o Visão para Jogo do Natanael, o pessoal dá uma olhada também, se tiver interesse. E alguns números a gente já sabia, né? Não nos surpreendeu. A gente procurou para fazer esse vídeo, mas não nos surpreendeu. Então, trazendo números do Natanael, ele tem um acerto de 37% nos cruzamentos. Tem que fazer o parênteses, né? Isso. É um número espetacular. Exatamente. A partir de 30% é um bom número de cruzamentos certos. O cara tem quase 40% dos cruzamentos certos. Isso. Praticamente ele acerta 4 a cada 10. Fala, nossa, ele erra 6 a cada 10. Você pegar um dos números de cruzamentos normais, de laterais, etc., você vai ver que o número é muito alto, sim. Não, e cruzamento que a defesa está muito mais posicionada que o ataque. Então, a gente pegar todo o contexto, Muito é um número mais muito difícil, alto. sim. Além disso, algo que não nos chamou a atenção, que é 7,4 bolas recuperadas por jogo. Normal. A gente já sabia disso, ele recupera muita bola. Ele tem essa questão da marcação dele, é até melhor que a questão ofensiva. Então a gente já sabia, a gente já tinha trazido esses números aqui. Agora, esse último dado, ele nos surpreendeu. Muito. Questão de duelos aéreos ganhos. Porque ele é um lateral baixo, ele tem por volta de 1,72. E a gente trouxe até isso como uma fragilidade dele quando ele foi apresentado pelo Galo. Vídeo de análise que a gente fez. No vídeo que a gente fez. Porém, agora 60% dos duelos aéreos vencidos. Isso é um número muito bom, ainda mais pela altura dele e por com quem ele disputa, muitas vezes com centroavantes. Então, realmente é um número muito bom. Sim. Sem falar de números, a gente até tinha comentado a questão como ele é combativo, né? A questão da marcação, ele é extremamente combativo. É um lateral que apoia com muita... ele marca e apoia com muita qualidade. Então, é um jogador para ficar de olho. É um jogador para... E assim, pessoal em Minas, eu tenho muitos amigos lá em Minas e tudo mais, estão pedindo o Natanael na seleção brasileira. Né? Falando que... Porque a seleção vive uma carência na posição. Sim, é a posição mais carente, Você talvez. tem o Danilo, que era o capitão da seleção, que agora foi pro Flamengo, tá jogando de zagueiro. Pelo visto foi convocado de lateral esquerdo, porque quando ele foi cortado eles levaram o Alexandre, né? O Dorival levou o Alexandre. Então você imagina que a lateral direita ainda não tem um dono. E o Natanael, claro, ainda muito jovem, começando a jogar no time da expressão da força do Galo, as competições que o Galo joga, né? A nível de Série A do brasileiro e competições internacionais. Mas ele tem um começo muito bom e não à toa lá em Minas tá todo mundo muito animado com esse início dele pelo Galo. E facilita, né? Um time que tá ganhando, que tá bem, então facilita pro futebol dele também desenvolver. Com toda certeza. É a questão. Vamos brincar de Cuca aqui? Fazer o time ideal do O time ideal do Cuca. Galo. A gente trouxe a provável escalação, né? O que o Cuca tem mais utilizado. Óbvio que tem variações, porque muitas vezes os jogadores não podem atuar. O Hulk mesmo não atuou nos últimos jogos. Mas a provável escalação do Galo vem com o Everson no gol, incontestável. A linha de defesa, pelo jeito, vai ser essa. Vai não ser tem muito o isso. que fazer. E o Lianco, depois que voltou a ser zagueiro, A gente subiu não comentou demais disso. o nível do Isso. futebol dele, né? Natanael pela direita, Lianco, Júnior Alonso e Guilherme Arana fechando a linha defensiva. Eu acho que isso não vai mudar. Lianco agora como zagueiro mesmo, não vai atuar mais como lateral direito. Os dois volantes, a princípio, também parece que estão definidos. Gabriel Menino e Alan Franco. Pô, meu exausto Vera, cara, vai ficar de fora. E ele foi peça importante ano passado, Muito. tá? Meio que arrumou o time, mas com o Cuca ele não tem tido muitas oportunidades. A gente até colocou ele nos suplentes aqui, mas a princípio tem sido Alan Franco e Gabriel Menino. O Alan Franco segurando um pouco mais como primeiro volante e o Gabriel Menino saindo um pouco mais para o jogo. Aí a questão ofensiva gera uma certa dúvida de como vão ser utilizados esses 4 jogadores. Vai balançar pra caramba. Vai. A Não gente vai ter colocou jeito. aqui no nosso campinho
O Gustavo Scarpa mais aberto pela direita, que é uma posição que ele gosta de jogar, que ele abre muito por meio. O Coelho aberto pela esquerda, também um ponta que ataca o fundo, mas também puxa bastante pro meio. E o Rony como uma espécie de segundo atacante. Perfeito. Pode ter variação, o Scarpa pode fazer esse papel de camisa 10 e o Rony pode jogar aberto pelas pontas? Pode. Mas a gente acredita que o Rony vai atuar mais como segundo atacante e o Hulk como centroavante, até porque o Hulk não é um centroavante clássico. O Hulk sai muito da área, o Hulk não tem essa questão de ficar dentro da área como um 9 clássico. Vai ficar paradão, né? Não é a dele. Ele não ajuda tanto na marcação, né? Também. Mas ele gosta de construir o jogo, ele gosta de armar jogadas. Então a gente acha que vai ser meio que um 4-4-1-1. Isso. Uma espécie de 4-2-3-1 defendendo. Pode falar. Não, claro, eu tava esperando você terminar. É que a questão é justamente essa. O Rony vai fazer o papel defensivo no ataque que o Hulk não vai fazer. Isso. Então, o Rony vai marcar o primeiro volante quando for necessário, fechar o primeiro volante. O Rony vai dar combate no zagueiro que constrói mais quando for necessário fazer esse tipo de papel. O Hulk não vai fazer isso. E o Rony tem muita força física. Ele vai correr pelos dois. Isso. Ele vai fechar 2 linhas de 4 e ele vai correr pelos dois. E o Rony consegue fazer isso. Consegue. Ele tem muita força física, ele ajuda muito. Sempre ficou marcado por isso. Por ajudar muito, por marcar, além do poder ofensivo, não podemos deixar de falar disso, mas ele tem muita qualidade para marcar, muita força física. As peças que a gente colocou como opções, a gente até deixou de fora o Daverson porque não tem sido utilizado, até foi especulado no Fortaleza, mas foi um jogador que foi bastante utilizado, então não dá para ser descartado. Mas acho que a principal peça de reposição hoje que o Cuca tem utilizado é o Rubens. Sai alguma peça do setor ofensivo, o Rubens entra. Qualquer um dos 4. Antes é que assim, o Alisson Santana foi negociado. Isso. Ele estava sendo bastante utilizado esse ano mesmo. E eu achei que o Galo realmente... Mas foi negociado, então tá fora dessa provável escalação. A joia da base por um valor, foi 7 milhões, né? Eu não cheguei a ver. Eu vi alguma coisa por cima. Por um valor que não é um valor que vai mudar a vida do Galo, que não vai mudar o status financeiro do Galo. E o Cuca vinha utilizando ele, tá? Muito. Eu peguei as últimas escalações. E ele é diferente, né? O cara no contra um, tem a técnica. Eu acho que o Galo fez um péssimo negócio vendendo o Alisson, infelizmente. Mas aqui a possibilidade do Rubens entrar. E daí o Rubens ele também pode jogar mais pelo meia e como pelo setor esquerdo. Não vejo o Rubens atacando o lado direito. Cara, o Rubens pode substituir 5 caras no time. Tem até o Guilherme Arana. Os 4 da frente e o Arana. Exatamente. Né? Mas qualquer peça que sair ali entra o Rubens. Até a gente não vai puxar o Rubens pro time ali, porque ele é um reserva dos 4. Então, obviamente, ele entrando vai ter uma variação. Se ele entra no lugar do Hulk, como foi nas finais, o Rony vai para esse camisa 9, o Rubens e o Coelho ficam trocando entre a meia esquerda e a ponta esquerda. Aí também tem o Fausto Vera, que a gente comentou, o Alan Franco e o Gabriel Menino ganharam a posição, ganharam. Mas o Fausto Vera é um jogador bom, que em algum momento, se alguém tiver alguma instabilidade, ele pode roubar a posição. Então tá nas opções de suplentes aqui. Claro. E o Bernardo, acho que eu coloquei mais até pela história. O Bernardo eu vejo como um ponto fora da curva ali, mas ele tem história no Galo, ele tem história com o próprio Cuca, né? Foi campeão com o Cuca. Então é um jogador que pode se recuperar, a gente sabe que tem talento, já jogou até Copa do Mundo. Então pode entrar também nessa linha dos 4 da frente, pode até tomar a vaga do Rubens como um suplente ideal, enfim, Pois é. além do Daverson que a gente falou. Dito tudo isso, Will, o Galão chega no Brasileirão e vai ganhar o Brasileiro? Olha, ele briga por título. A gente até meio que deu uma debatida, uma discutida em relação a isso. A gente até deu uma discutida em relação a isso. Será que briga pelo título ou briga pela Libertadores? Mas a gente acha que o Galo briga pelo título, até por não ter a Libertadores. É uma competição que tira bastante o foco. Então eu acho que o Galo briga pelo título. Tem alguns times na frente? Tem. Flamengo, Palmeiras, Inter, eu acho que estão na frente. Mas o Galo tem sua chance. E assim, pelo que tá, é claro que o Brasileirão é muito longo, o calendário tá uma porcaria esse ano. Tá sempre uma porcaria. Mas especialmente esse ano tá muito ruim, né? Por conta do Super Mundial, do Intercontinental no final do ano. Pode falar. Mas isso pode ser bom pro Galo. Pode ser, porque ele Você não tá na pega Libertadores. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, são times que vão disputar o Super Mundial, vão ter outro foco. Então isso pode ser interessante pro Galo. Com O Galo toda tem o certeza. foco meio definido. Brasileiro e Copa do Brasil. Obviamente Sul-Americana, se for passando, Sim. mas não é, acho que o foco principal. Concordo. E a grande questão pra mim é a seguinte, eu vejo o elenco do Palmeiras e do Flamengo acima, eu vejo o Internacional um time que empolga mais. Só que o Botafogo deve ter um time muito forte, porque gastou muito, né? Gastou quase R$500 bilhão, né, em contratações. Deve ter um time muito forte, mas ainda tá no campo da especulação. Muito subjetivo, né? Eu imagino o Botafogo brigando lá em cima, mas é subjetivo. E o Galo não tá atrás de nenhum outro time, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, mesmo com o Neymar, do próprio Fluminense, que acho que vai brigar bem mais lá embaixo. Não vejo outros rivais a nível nacional, tirando Palmeiras e Flamengo, os óbvios, e o Inter, pelo que tá jogando, muito acima do Galo. Então, por tudo isso, eu acredito que assim,
expectativa de briga pelo título é totalmente plausível. Vamos ver se a gente acertou, se a gente não acertou. Só o futuro vai dizer. Só o futuro vai dizer. Depois você pode vir aqui nos comentários, com certeza, e criticar a gente no final do ano. Pô, tá vendo aí? Vocês falaram que um brigava pra não sei o que e foi não sei o que lá. A gente vai ter o vídeo dos 20 clubes do Campeonato Brasileiro essa semana, semana de início de Brasileirão, semana de conteúdo novo aqui na OWTV Esporte. Se você caiu aqui por acaso, não conhecer nosso trabalho, já aproveita, se inscreve no canal, deixa teu like, claro, compartilha esse vídeo e os outros também que te interessarem para os seus amigos, para o pessoal aí que curte futebol e ajuda a gente a continuar crescendo, porque o número está crescendo muito rápido, cada vez mais, e a gente só tem a agradecer vocês. Esse aqui é o Guia do Brasileirão, começando pelo Galo, tem mais 19, e a gente te espera no próximo vídeo. Valeu!